Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Oi, meus comadres, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Pod Madres. Eu sou o Percy, um prazer ter você aqui, você que chegou pelo convidado ou você que está assistindo a gente todas as quintas-feiras aqui no YouTube ou no Spotify ou no Deezer, enfim, às 8 da noite a gente se encontra, né? Estou aqui mais uma vez na Teia de Criadores, nossa casinha. Muito obrigado, Teia, por mais um encontro aqui com a nossa audiência. Estou aqui, hoje eu estou bem, a era do gelo, bem quentinha, bem de meu seu brechó, que inclusive se você for lá e falar que é ouvinte nosso, você tem desconto, tá? Dependendo da quantidade de peças, o desconto só vai aumentando. Então, se joga! Charlene, que é comadre, vai no meu seu brechó. Gostou dessa? Inventei agora. Criativa. Ai, você é tão criativa. Que linda, amiga. Você é muito criativa. Ê, Brasil! Tudo bom, Brasil do Brasil? Sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina. O amor da sua vida. Estamos começando mais um episódio do Pod Madres. Que ódio. E hoje o nosso convidado, amor, é artistão, artistona, artista com todas as letras maiúsculas, daquele que não cabe numa caixinha, porque ele é ator, ele é produtor, ele é diretor, ele é preparador corporal. Me ajuda, João Carlos, o que mais? Ele é integrante da Toda Deseu, amor, dispensa comentários, né? Já rodou o Brasil e o mundo com sua arte. E hoje ele está aqui e nós vamos falar disso e de muito mais com ele, brilhante showgirl, Thales Brenner. Oi, gente! Bem-vindo! Ai, meu Deus, que chique. Gente, vocês fazem tudo parecer tão tranquilo. Que bom, eu tô muito calma agora. Eu vim assim, ai meu Deus, tipo, Fernanda Montenegro, aquela que nunca vai assim, totalmente calma, vai assim, ai, sempre tem que ter um friozinho na barriga. Mas que gostoso essa recepção, viu? Muito obrigado. Eu gosto de dar o check no currículo que é pra acalmar a pessoa. Aí eu vou falando assim, ai meu Deus, será que eu vou fazer isso tudo mesmo? Já fez, amor, tá aí contando história ainda. Então, falando de história, vamos falar de começo, né? Queria que você contasse pra gente como que começa a sua história nas artes, no teatro, nas artes cênicas, como que se deu essa conexão, essa relação. Tudo, ó. Bom, eu sou filho de Araci e de Virgílio. A gente tava até comentando antes. Minha mãe chama Iraci, tá? Mentira! Verdade. Vai falando, tá? Chocada, gente. Você contou sobre sua mãe toda que antes. Aquela hora antes, que a gente tava fofocando um pouquinho, tá? E filho de Araci, que é de Nanuque, Virgílio, que é de Caratinga, se conheceram em Belo Horizonte. E meu pai, no início, ele trazia sempre muitos instrumentos para casa, porque ele queria que a gente tocasse instrumento. Eu não toco nada, nem os meus irmãos tocam, mas o meu pai canta. Então acho que eu tinha sempre essa referência de artística dentro de casa. E minha mãe é uma boa contadora de causa. Então ela sempre tinha uma mentira pra contar. Adoro! E ela querendo deixar eu um pouco menos tímido, que era uma criança muito tímida, me colocou no teatro aos 10 anos. Tudo. Lá no bairro Amazonas, no Cesu, tinha um grupo de teatro, tipo um curso de teatro que acontecia aos sábados. E aí eu fui lá fazer teatro. Minha mãe já deixou eu começar a viajar com o povo com 11 anos de idade para festivais do interior, festivais escolares. E depois fui pra onde que eu fui, gente? Aí eu mudei pro Centro de Contagem. Lá eu fui pra Casa de Cultura, no Centro Cultural de Contagem, onde eu conheci muitas pessoas que são a minha base, que é o Marcelo Veronês, Rafael Bacelar, a Raquel Castro, Cida Falabella, Isla Simarov, Cíntia Badaró, e vai falando mil nomes. A-list atrás de A-list. E a gente já, sei lá, eu tinha 15 anos, eu já estava fazendo Nelson Rodrigues, ia para o colégio de manhã e fazia teatro à noite. E nisso, eu também fiz um curso na Igreja Católica, que eu fui cristã durante muito tempo. Compartilha. Lá numa igreja no bairro Amazonas, onde eu fui criado. E lá o padre chamou uma diretora de teatro mesmo, não era para fazer teatro cristão, também para fazer curso. Então eu ia fazendo muito curso gratuito. E nisso fiz esse da escola, depois eu fui fazer sapateado no Maurício Murgel, com o pessoal que conhece, com Farinelli, que trabalha até hoje aqui em Belo Horizonte.
E aí, vai indo. A partir do momento que eu cheguei em Belo Horizonte, cheguei lá em Contagem, naquela fase que a gente quer definir, aquela fase torturante de definir o que a gente vai fazer da vida. Aí eu resolvi fazer teatro na UFMG. Comecei a fazer teatro na UFMG, comecei também a fazer a graduação e o curso técnico. Aí eu parei 1 ano antes de entrar no teatro e entrei no Oficina Residência, que era um projeto do Galpão Cine Horto. Eu acho que foi em 2008, se não me falha a memória, que era com a Kênia Dias, que era a primeira diretora fora do Galpão Cine Horto e do Grupo Galpão, que estava assumindo uma direção do Oficina Residência, que era um projeto super legal, que que proporcionava atores, artistas, atrizes a retomarem fazer teatral dentro do Galpão Cine Horto. Então a gente fazia, no final, um espetáculo resultante desses dias de trabalho. E foi maravilhoso. Eu entrei com 17 anos no Cine Horto para fazer a Oficina Residência. Depois já entrei na universidade, fui falando, fui fazendo mil coisas. E esse foi o início. Aí lá, depois eu comecei a abrir um pouco meus bracinhos para alcançar outros lugares. E aí tá naquele currículo bacana que eu te mandei, sabe? Mas é isso, gente. Até o início foi esse. Depois eu fui caminhando para outros lugares. Bafo. E você falou que sua mãe te colocou no teatro com 10 anos, assim, então... você ali uma criança, né, entrando já numa profissão, né, que é o teatro. E aí, em algum momento, você falou assim, cara, é isso mesmo que eu quero fazer? Ou você, tipo assim, já de cara foi seguindo todos esses espaços que você permeou, né? Uhum. Você já foi, não, é isso mesmo, nunca questionou, sabe? Ah, é? Porque é muito jovem, Sim. né? Amiga, nossa, a experiência com 10 anos, 11, que eu já comecei a fazer ensaio, pegar personagem e fazer viagens pro interior, tipo assim, a gente ia pra Conselheiro Lafayette, Congonhas. E minha mãe super confiando, deixando eu viajar com o pessoal, tinha um pessoal que ficava responsável. Já tinha me dado essa experiência assim, então é assim que esse rolê e é gostoso. Tô gostando de fazer isso, mas ainda assim, um garotinho que tá descobrindo os caminhos da vida ali, com muito medo. Que eu fui fazer teatro porque eu era bem tímido. Mas aí, antes da igreja, teve um momento que eu larguei. Falei assim, eu não quero fazer esse trem, não. Deu medo. Porque eu desenhava e eu queria fazer moda. Aí eu desenhava bastante e eu ficava assim, eu quero fazer alguma coisa relacionada à moda, quero fazer alguma coisa, ou arquitetura. E aí eu falei, vou começar a fazer só por... o pessoal é legal, mas eu não quero fazer isso na minha vida, não. Só que chegou na época do vestibular, aí eu falei, é melhor eu tentar e ver se dá certo do que esperar fazer um outro curso, já me imbuir toda daquela informação, né? Porque eu fiz vestibular para comunicação, fiz para arquitetura, fiz para direito, fiz para moda, fiz um monte de coisa, mas no fundo mesmo eu queria fazer teatro. E os meus interesses nessas outras áreas, acho que elas também se encontram dentro do fazer teatral. Então, é difícil. Ainda é difícil, mas ainda é gostoso. Ainda é bem gostoso fazer, eu adoro. E dentro do fazer teatral, porque aí, pra quem, né, vai estudar teatro, artes em geral, você não faz uma coisa, né? Você faz milhões. Você faz tudo que você der conta e o que você não dá conta também, porque é tudo pra sobreviver. E finge que sabe, vai fazer. Ô, linda, com certeza, tá? Você começa fingindo que depois você aprende mesmo e vai dominando. Dentre todas as atuações, assim, ator, diretor, performer, produtor, enfim. Tem alguma delas que você se sente mais assim, tô em casa, mais confortável, isso aqui é meu comfort mood. Ou então, tipo, é o meu favorito, é o que eu mais gosto de fazer dentre tudo. Ou depende. Aquela clássica pergunta, né? Novela ou teatro? Novela, teatro ou cinema? Então. Qual o trabalho que você mais gostou? Então, um personagem? Então, olha, eu acho que eu fui aprendendo... Eu comecei primeiro na atuação. E as outras coisas eu fui aprendendo a fazer e fingindo também que eu sabia. Porque é óbvio, gente. Tem um momento ali, você vê uma luz pela sua... Aí você fala, assim que eu faço em casa, deve ser assim. Vou modificar essa iluminação e isso vai trazer um clima. Sim. Não que eu seja iluminador, mas por vezes, por exemplo, tem uma coisa no Baile da Bota, eu vou lá e me viro um refletor e crio uma outra atmosfera.
Liga a luz de um boto e cria E outra. outra atmosfera. E você tá num barco e liga a luz do barco, outra outra atmosfera. atmosfera. E vai entrando bacana, vai entrando na Stone, então. É isso que a gente vai fazer. Mas, olha, eu acho que dessas etapas, eu até com... Além do fazer teatral, que eu sempre fui fazendo teatro junto com a universidade. Tipo assim, não parei, vou só estudar. Eu sempre estive em atividade, eu acho que isso vem muito da minha adolescência. E eu gostava muito de teatro físico, então é aquela coisa meio... Vou fazer teatro, e vou correr, e vou pular, e eu quero energia, eu quero exaustão. E depois, com o Galpão Sinhoto, com as experiências que eu tive no Galpão Sinhoto, eu mantive esse ritmo de sempre estar fazendo algo e levando a teoria para a prática e a prática para a teoria. E principalmente que eu também fiz o teatro universitário ao mesmo tempo. Então tinha essa relação de viver intensamente 24 horas de teatro. E viver na UFMG. E viver na UFMG, e eu morava ali atrás do Cabral, e eu ficava o dia inteiro, era aquilo, que era muito gostoso, assim, um privilégio poder vivenciar isso. Mas ao mesmo tempo eu me bancava também. Então, pegava bico de tudo. Fazia bico todos relacionados a teatro, mas se eu estava fazendo algum espetáculo, bom, porque esse cachê vai ser para comprar tal coisa, ou para uma viagem, para algum festival. E aí, eu acho que isso vai ajudar a entender como é que eu gosto de cada coisa. Porque nesse meio do processo, quando eu estava saindo da universidade, eu fui convidado a estudar fora. E nesse processo de estudar fora, o que era muito difícil, né? A gente brasileira, latino-americana, né, sem grana e tal, eu não tinha esse investimento para poder fazer essa viagem, me bancar durante um tempo. Mas aí eu esperei um tempo, aí eu fui indo onde dava. Até São Paulo eu consigo. Então esse dinheiro aqui eu consigo chegar em Buenos Aires. Aí agora, depois de um ano, aí eu fiz uma rifa. Ia falando pra galera, eu quero viajar, eu quero ir pra Itália, porque eu vou estudar, receber esse convite e tal. E nisso, passei uma temporada na Itália, depois de um ano. E lá, é muito interessante isso, porque lá era muito prático, não tinha uma teoria, a gente não sentava. Então a gente fazia práticas teatrais de 9 da manhã até 6 da tarde. E eu viajando com o pessoal, e aí, ao mesmo tempo também, além do The Work Center, eu também estava trabalhando com a Francesca Della Monica em um outro projeto. Lá, num festival, que vai me faltar o nome agora, mas era um festival ali na Toscana. Então, eu ainda estava na prática. E aí eu vivi muito intensamente tudo isso, retornei para o Brasil e voltei para a prática. Aí eu comecei a entrar em contato com Maria Cutia, depois que eu vou com toda a Desceu. Então tudo era muito prático, atuação. Só que no meio desse caminho, alguns professores da universidade, que eu já fui monitor deles e tal, me convocavam para retornar, para dar aula, para dar um aquecimento. Então acho que a prática também de começar a dar aula, fazer preparação corporal dos espetáculos da universidade. Depois eu comecei a fazer direção de musicais ou outras experiências teatrais. Por exemplo, fiz uma direção de uma menina que estava formando em canto lírico na música. E aí eu ia para o método de Stanislavski com ela, porque ela estava interessada. Ela queria depois ir para o método do Grotowski. E assim... lendo, eu vivenciei isso lá, então vou voltar e vamos ver na prática. Como é que isso eu consigo estabelecer junto com o meu fazer. Então eu fui vivenciando tudo isso de uma maneira muito gostosa e muito orgânica. Só que aí veio a pandemia. E aí durante a pandemia, todo mundo já na situação pandêmica que estava vivendo, e eu já estava a convite da formatura do Cefarte para auxiliar nas montagens que iam ter. Então, eu acabei fazendo 3 montagens direto durante a pandemia, tudo pela internet. Algumas depois, quando começou a fazer o processo pós-pandêmico, né? Aos poucos a gente foi tendo esse contato do fazer teatral de cara a cara, igual a gente está aqui agora. Então, eu também foi um tesão. Adorava. Porque aí, toda a prática que eu tenho lá, desde os meus 10 anos, eu ia com a galera. E eu também tenho background de dança, então eu ia para esse rolê. E aí nisso, comecei a ter muito tesão nisso, depois eu comecei a ter tesão com produção, porque eu senti que eu senti que eu tenho capacidade para isso.
E aí, fingi, a primeiro momento, que eu sabia produzir. Mas é por vivências mesmo de teatro de grupo, por ter estado junto com a Toda Desceu, com a Freda e com a Jureba, com o Veronês, com outras pessoas que passaram pela gruta, fomentando também um espaço cultural. Então a gente começa a aprender a produzir dessa forma. Depois produzindo as festas e levando aos poucos todo esse conhecimento que é do teatro. E eu converso isso muito com o Cordoval, que é muito legal ter contato e saber colocar o que a gente aprendeu no teatro, que é uma arte que está aí há anos e que até hoje não morreu. E eu acho que não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. E é interessante isso, porque tem é o rolê do encontro, assim. Todo mundo já fala isso, beleza. É encontro e tal. Mas é o encontro. É a partir de como você está na festa, quando eu te vejo vocês dois no Baile da Bota, é a partir daquele olhar que eu tô vendo se vocês estão curtindo ou não. Se a gente muda a luz. Como é que aí a partir do feedback de pessoas amigas. Aí como é que a gente vai fazer com que a experiência do público seja melhor? Como é que o desejo do artista e o desejo de quem tá, né, indo para a festa, como é que eles se encontram? Então, nessa salada toda que eu trouxe até agora, eu acho que eu gosto de tudo, das fases todas que eu tenho passado. Mas nesse último tempo, eu fiz uma temporada agora lá no Sesc Pompeia, junto com a Toda Desceu, com o espetáculo Glória, em que a gente teve uma experiência eu tive a experiência de ser somente atriz. Eu não produzi. Eu falei assim, David, isso é seu. Quer produzir, produz. Fulano, você faz isso. E fui somente ator no espetáculo. E foi muito gostoso fazer esse pacto de retorno ao que iniciou o meu desejo nesse fazer artístico. Então, foi babado. Delícia. Muito gostoso, mas é babado. Assim, era 4 apresentações por semana, às vezes 2 sessões por dia. E vai e volta e fica fora de casa. Meu gato em casa lá, miando, eu com saudade dele. As amigas todas aqui jogando bolada, uma na outra na queimada. E eu não jogando. Quebrando o nariz da Gustavo Rodrigues. E quebrando o nariz da Zagar. Mas é um rolê gostoso também. Foi um momento que eu entendo até como um novo processo meu, assim, de entendimento que, é gostoso produzir, é gostoso estar em outras frentes, mas o que é meu? Acho que é como retomar esses desejos, fazer que eles sejam latentes, para eu voltar para a cena com mais perguntas ainda. E já que você falou de David, Mauriti e de Glória, conta pra gente. Como que surgiu você e Toda Desceu? Nossa, gente, eu conheço essa trupe, esse povo que não vale nada, desde a universidade. Todo mundo ali é contemporâneo. E Rafa antes ainda, né? Juliana também antes. Juliana tem a chave de contagem, porque ela saía da Esplanada e ia de metrô até Contagem para fazer teatro com a gente. E olha como isso é legal. Vontade de fazer. E você saia de Santa Luzia. Olha só, pra fazer teatro. Fazia na Rua da Bahia, fazia ali no Funcionários, depois fui fazer no Horto, porque eu fiz galpão, eu fiquei no Cine Horto de 2016 até 2022. E que delícia, só pausei na viu? pandemia. Delícia, amo. Eu amo. Devo muito da minha formação ao Galpão Cine Horto. Sim, eu acho que são essas coisas que foram construindo e vão continuar construindo e fazem, tipo assim, entender que a Juliana fazia esse processo de saída da cidade de Belo Horizonte para ir pro interior metropolitano, é interessante pensar isso agora, né? A gente estava até conversando, né? Como é que também tem esses outros processos do que é construído fora, ainda se manter fora e fazer essas redes, né? Mas voltando aqui na Toda Desceu, se eu não minto, eu acredito que em 2014... eu acho que foi por aí. 2014, os meninos me convidaram para fazer um espetáculo de rua. Que é, inclusive, o espetáculo que está nesse livro aqui. E que você fez o quê com esse livro? E dei de presente para elas. Eu dei de presente para elas. 2 gravações seguidas que elas ganham presentes dos convidados. Fica a dica para os próximos e para quem já veio ainda dá tempo. Pix também é bem-vindo, né? Pix também, sim. Mas... como eu já fazia teatro de rua, eu tenho uma formação de teatro de rua desde antes, tanto lá em Contagem, mas também pelo Galpão Cine Horto.
E pelo Maria Cutia, que eu também já fazia um espetáculo junto ao Maria Cutia, que é o Ópera de Sabão. Aí eles queriam fazer um espetáculo de rua e me convidaram para ser ator convidado. Primeiro ensaio, segundo ensaio, no terceiro, já faz a gameada com a gente. E aí eu já fui fazendo a gameada e depois eu já fui fazendo todos os outros projetos. Então eu já meio que entrei e não tem a data específica entre ser da companhia ou ser somente convidado. Então eu já entrei de cara e já fui sendo essa pessoa escrachada e fingindo muito bem que eu já sabia várias coisas. Mas lindamente construímos esse espetáculo. Gente, nossa senhora. Me fala. Nossa Senhora do Horto. O Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu achei que você já ia falar Nossa Senhora do Horto. O Nossa Senhora. Com. Como é que fala, gente, quando a gente junta o dinheiro do povo numa plataforma? Vaquinha, bacana. Fazendo vaquinha. Então foi um espetáculo que, tanto para toda a Desceu, quanto para mim, que foi um espetáculo de entrada, foi muito importante. Ou crowdfunding, né? O crowdfunding. Eu queria falar o crowdfunding, mas eu tava pensando assim, como é que é mesmo, gente? Mas foi um espetáculo muito, muito importante, porque a gameada já era potente, ela já era um espetáculo, e a gente tinha esse lugar pedagógico, que ainda tem, que as pessoas entendam. A gameada é um espetáculo, o campeonato interdrag de gameada, ele é um espetáculo teatral, ele é uma intervenção urbana, ele é uma experiência para quem está lá e também experiência para a gente. E o Cineo, tá doida? A Nossa Senhora do Horto era um espetáculo que foi feito na rua como se fosse uma procissão. E a gente fazia personagens femininos que permeavam ali o imaginário das mulheres e a relação com a família, dentro da família mineira, da tradicional família mineira. E a gente fazia uma grande romaria, de passar em vários lugares, igual o Cristo que passava nos lugares e tinha aqueles momentos, a gente fazia isso. E terminava num samba. Era ali no o corredor leste, né? Ali tinha o Zona Leste, Velma, tinha a Gruta, a gente ainda não era da Gruta, se eu não estou errado. E tinha também o Bar do Fininho, que a gente chamava de Bar da Rita, onde a gente terminava o espetáculo. Então a gente passava por toda essa trajetória dessas mulheres. Eu fazia a Soraya, que era uma personagem que era a tia, a prima, que não estava por perto, mas quando chega faz uma modificação do pensamento, né? Que é tipo assim, as coisas estão indo de uma maneira. Vou ali então falar que eu sou muito livre, que eu quero beijar quem eu quero beijar, e sei lá o que. Um pouco da gente, né? Mas ela chega com esse lugar e depois essas outras personagens vão se despedindo do que carregavam enquanto situação mineira, né? E terminava no samba, porque, de fato, a gente queria terminar com uma festa. E foi maravilhoso. Com isso, já tinha gameada, já tinha Nossa Senhora. E aí eu só fui entrando de vez e assumindo burocracias, responsabilidades, horários, chegando atrasada, mas fazendo tudo que eu acho que uma rotina de um grupo de teatro com sede, que é uma característica muito de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que busca ter, né, de criar ali uma linguagem teatral dentro de um cenário mineiro, cenário belo-horizontino. Bafo, a gente tá falando muito de gruta, né? Queria que você contasse, então, quando que foi sua entrada na gruta? Como que é? Menino, então, acho que logo depois dessa época, os meninos, na época, que estavam antes da gente, a gruta já existe há mais de 20 anos, né, gente? Casa de passagem. Casa de passagem. E quem estava com a gruta antes precisava fazer outras atividades fora do país. E convidou algumas pessoas para poder gerir a gruta na época. E aí a gente foi convidado de uma dessas convidadas. A gente encontrou um grupo de teatro que precisava de uma sede para poder ensaiar, guardar cenário. O Nossa Senhora já era um espetáculo que já tinha cenário, muitas coisas para guardar. Tinha o Maricon também, que tinha muita coisa. E também esse desejo de criar e ensaiar, dar aula, vivenciar esse processo do fazer teatral ali. Então a gente assumiu junto com o Veronês na época. E quem mais estava com a gente? Desculpa, pessoa que eu esqueci, mas é muita coisa agora. E a gente ficou agora, acho que deu 8 anos ao todo.
E nesse processo a gente aprendeu demais. A gente pegou, fez vaquinha para fazer reforma, fez vaquinha durante a pandemia para poder manter o espaço ainda. Contribuímos. Vocês arrasaram, inclusive são frequentadoras da gruta. Sim. Já ficamos muito loucas juntas Já. lá. Já saímos de lá de manhã. E foi muito... É porque a gruta não é um lugar só que estava enquanto só o grupo de teatro ou espaço para ser um espaço de música. É um espaço que é da cidade. Ponto. A gente, em um determinado momento, escolheu fazer a manutenção daquele espaço. E claro que tem as políticas públicas, a gente tenta alguns editais, consegue tal, outro, e faz com que aquele espaço exista e permaneça. E a gruta tem um lugar muito importante que já tinha, porque eu frequentava a gruta quando eu tinha 18 anos. Isso fez parte da minha formação enquanto ser humano. Do que eu me interesso, como eu respeito as pessoas, como é que eu lido com as pessoas numa festa, como é que eu respeito o corpo do outro. E nesse momento, quando a gente fica nessa gestão da gruta, a gente faz muita relação com o ambiente ao entorno da gruta. E a gente vê o quanto modificou. Perdemos pessoas que trabalhavam com a gente, que entravam na gruta, pessoas da comunidade, pessoas que estavam em situação de rua. E sempre foi um espaço que, independente de quem vai entrar, claro que a gente sempre pontuou. Aqui não é um espaço de qualquer pessoa. Não pode chegar achando que é a sua casa. Tem um monte de gente aqui que precisa ser respeitado, mas sempre as pessoas que estão ali no entorno, que são pessoas que estavam em situação de rua, elas sempre foram bem-vindas. Entravam no meio do ensaio. A gente estava ensaiando, elas entravam, e precisavam ir ao banheiro, ir no banheiro, quero lavar uma roupa, lava uma roupa. E depois saía, agradecia, tomava um café com a gente. Tinha, né, o Natal da Gruta, que a gente levava, né, pedia para as pessoas levarem a ceia de Natal, fazia uma mesa do lado de fora e as pessoas compartilhavam essa mesa ali no passeio. Então, a Gruta teve esse movimento até de maturidade do que é gerir um espaço cultural e também de uma maturidade do que a gente quer falar, com quem que a gente quer falar e em um determinado momento, como a gente também quer escutar agora a gente e falar, não, acho que agora vamos passar esse espaço para outra pessoa, porque agora a gente quer ampliar um pouco o que a gente aprendeu aqui para outros lugares. E eu acho que parece que vai continuar. Então, Olha, gente, soltei. eu amo que, sabe, assim, mais de uma vez tentam tombar, ela está prestes a fechar e ela não fecha, ela resiste. É por isso que eu amo, pra sempre eu vou falar, Gruta, você é o melhor lugar de Belo Horizonte. E vai falando, e viu? vai falando. Nossa, eu já aprontei demais, gente, como me diverti ali. E muita gente legal já passou na Gruta, gente, pessoas que você... Nossa, aí vai falando assim, pessoas que estão no nosso imaginário e que conhecem a gente ou por amigos... passam lá, conhecem o espaço. Às vezes era uma segunda-feira no karaokê da Vanira. Às vezes Vampira, a Vanira tá com a gente. saudade! E então é um espaço que existe ainda. Tem uma galera que tá massa. A gente, confesso que eu fui marqueteira. Eu falei que ia acabar. Sou bem Little Monster. Então, fui bem marqueteira falando que ia acabar, para ter também um fechamento da nossa época e agora uma abertura da próxima época que vai estar com uma galera massa também. Plantei notícias falsas e verdadeiras também, claro. Essa é a minha estratégia. Você ficou falando de Gruta e do histórico da Gruta também, né? Antes de vocês e do próximo ciclo. E eu fiquei pensando aqui até o que a gente já discutiu em outros episódios, que é os lugares, os nossos espaços, né? Estarem ou fechando ou criando outros contextos que não são os nossos, né? O Borda mesmo fez Nossa, eu pensei nisso agora com você falando. O Borda fez uma nota, falou, né, da importância de respeitarem os espaços que a gente está criando e que a gente custa com muito esforço manter, né? Inclusive hoje eu encontrei com a Ana do Yanã, beijo. Ela falou disso também, né? A gente trocou uma ideia de como o Yanã,
os 3 lugares que o Yarnã esteve. Eu falei, gente, eu ia no primeiro, que era Eu na Niquelina, se eu não me engano. Essa, Niquelina? na Niquelina. Até hoje eu passo lá em frente e falo Então, assim, Mariana... gente, Não, o primeiro era o da Niquelina, não era o Do Prado, não, é o segundo. Não, Ah, o Prado, foi eu o segundo. confundo a ordem, então. Porque da Niquelina era mais uma vibe gruta no sentido, casa de show, festa e tal, vamos se jogar. Aí entendeu? depois você foi pro Prado. Aí já teve uma coisa, aí comes, enfim, hoje tem um restaurante também, dá pra gente se jogar, Com um enfim. almocinho delícia, inclusive. Sim. Agora voltando na pergunta. Voltando aqui. Que é, você, uma pessoa que é da cidade, vive a arte da cidade, fez parte da história, né, da gruta, que é um espaço muito importante pra nós. Como que você vê hoje o teatro ou o que envolve o teatro em relação aos espaços que ainda a gente precisa conquistar, né? Porque a gente vê que a gente é referência em muita coisa, é muita gente daqui, é muito projeto daqui que é foda, né? O projeto de vocês, vários projetos rodaram o Brasil e o mundo. Então, como que você tá vendo o cenário hoje na cidade, né, do teatro? O que você acha que melhorou, que não melhorou, ou que, enfim, como que tá isso hoje na sua cabeça, assim, que você vê a cena? Nossa, eu vou falar um pouco da cena muito a partir da minha experiência. Eu acho que estamos recebendo agora, colhendo algumas coisas, né? Vários grupos interessantíssimos, com diversas linguagens. Eu acho que Belo Horizonte sempre teve, desde quando eu comecei a fazer teatro, sempre teve esse caminho mesmo de pesquisa teatral de grupo, de elaboração de novas narrativas, de dramaturgia, de encenação, de cenário, especialização, utilização do espaço urbano, como trabalhar com o público de outras maneiras, um público mais ativo, um público menos ativo dentro da cena, quebra de quartas paredes. Sim, acho que todos os grupos de Belo Horizonte passam por isso. A gente vê aí Galpão, até hoje, sendo sempre referência, trazendo outros profissionais para a cidade. E até os grupos, né, a gente alcançando outros lugares, o que é muito legal. Temos também... Mas só para retomar aqui uma coisa da minha experiência, eu acredito que tem 2 lugares que eu trabalho que fazem coisas lindas. Por exemplo, o Grupo Maria Cutia, ele é um grupo que a gente estreou o Ópera de Sabão e rodou o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, lugares que eu nunca imaginei ir. E isso é muito lindo do Maria Cutia. Sei lá, semana passada eu estava apresentando em Perdões, eu nunca só passava pela estrada, assim, 381, indo para São Paulo, aí nunca parava em Perdões. Eu parei em Perdões e falei assim, gente, que cidade linda! Que tanto de gente interessada no fazer teatral, interessada em arte. Tem uma galera fazendo lá. Então isso é muito bonito do Maria Cutia. Conheci muitos lugares. Da gente pegar o carro e ir dirigindo, vai para São Francisco, e vai para Montes Claros, e vai, sei lá, para Mendanha, Medina, sei lá o quê. Vai depois, talvez, Poços de Caldas, atravessa a fronteira e depois retoma, traz as experiências para o público de Belo Horizonte. E com a Toda Desceu tem um lugar de uma pesquisa do espaço urbano e desses corpos que estão no fazer teatral. De alguma forma, são aqueles corpos, né? A Níquel esteve aqui. Sim. E somos nós. Além da cena, não é falando que somos o mais importante da cena, não é isso. É sobre pessoas que têm uma reflexão e elaboram as vivências LGBTQIAPN+, dentro da cena e principalmente dentro do cenário social da cidade, do país, que também se relaciona com as políticas públicas. Então a Toda Desceu, ela, né, não é à toa, né? Até mandei para vocês, a gente já ganhou vários prêmios de direitos humanos e tal. E tem uma importância dentro dessa... A gente é alguma referência, de vez em quando eu vejo um aluno ou outro, quando a gente foi uma carinha, a gente gosta muito do trabalho de vocês. E eu assim, ai meu Deus, não sei, obrigado, não sei o que dizer, mas obrigado. Mas, tipo assim, é muito legal ter esse retorno. Que a Toda Desceu começa no Bordelo. Lembra do Bordelo? Não. Sabe onde Não é da minha época. Ali,
Eu sou jovem. Como é que chama? BH. Eu já sou uma senhora. Sabe ali o... Mirella vai lembrar. Ali no espaço... Gente, como é que chama? Obrigado, Espanca. Do lado do Espanca tinha um bordelo. Que depois virou o Zona Leste também. Ah, sim. Virou o baixo, né? Virou o bar. Nossa, a gente vai mudar, a gente foi. Belo Horizonte é assim, ó. Várias Você camadas. piscar, amor. E aí, a gente começou no bordelo, né? Eu falo a gente enquanto toda desceu. Começou no bordelo, promovendo um espetáculo que era dublado. Eu lembro que os meninos, né? Eu assistindo, e os meninos também conversando comigo, a banca não sabia avaliar. Como é que eu vou avaliar a voz desses atores se eles estão dublando um espetáculo inteiro? Então, como é que a gente... Aí a gente vai começar a entender como é que o cenário teórico de formação da universidade vai avaliar isso. Isso é muito legal. E os meninos, né, depois eu entrei e comecei a fazer também, fez muitas coisas que não eram no espaço teatral. Fez na Central, fez no Seu Maricon em alguns pockets, tanto na Gruta, fez em festas de universidade, as caloradas. E aí depois vai fazer a Gaymada, que é para tirar, né, do espaço só da noite e ir para o espaço do dia, para que as famílias atravessem a praça e vejam as pessoas ali se divertindo, pessoas que, né, dizem que estão só na noite. E depois, quando eu entro, que a gente vai fazer um espetáculo de rua, com texto, né? Texto falado, menos performático nesse sentido como a Gaymada né? Que a gente tem uma estrutura, mas é uma estrutura que a gente consegue brincar. Então, a gente vai pro texto decorado, vai criar uma narrativa. E depois a gente fala assim, agora que a gente já teve muito problema com a Gaymada para angariar fundos, por exemplo, com leis. Isso não é teatro. Isso é esporte. Isso é o quê? Acabou que a gente fez festivais de cinema, fez festival de circo, fez esporte, fez festival de música, fez festival de teatro, a gente fez tudo. Porque não tem como definir... Virada cultural. Virada cultural, que vai ter de novo agora. Então, como é que define essa intervenção, esse espetáculo? E aí, nesse caminho, a gente falou, agora vamos fazer um espetáculo de palco, italiano. Aí a gente vai fazer o Glória. Aí, no que a gente já tá fazendo Glória, e aí os processos nossos a gente faz na mesa do bar mesmo, conversando sobre as indagações, os desejos. Aí a gente fala, agora a gente vai fazer um espetáculo para todas as idades. E a gente vai fazer o Quem é Você? Quem é Você? Que também teve questões quando a gente foi começar a fazer... Uma pessoa que estava, na época, pleiteando, né, o Ministério da Cultura, naquele momento sombrio que tivemos, estava no mesmo lugar que a gente teve que se esconder. Então, são coisas que passamos, eu acho que sempre vamos passar, até que depois a gente vai sendo mais... fingindo menos, né, e sendo mais safa, e conseguindo, né, por exemplo, fazer a temporada agora, no Sesc Pompeia, que era uma temporada que era antes da pandemia, a gente só conseguiu fazer agora. E a gente finaliza agora voltando pro palco, que é fazendo o Melodrama. E até aqui o senhor tem nos ajudado. E vamos falando sobre isso. E Nossa Senhora do Horto passa na frente. E vai passando. Gente, Juliana fez grávida, pelada. Mentira. Em Curitiba. A gente foi pro Festival de Curitiba, ela tava gravidíssima. E ela ficava pelada no final, batendo no tamborim, belíssima, e a gente vai acontecendo do jeito que pode acontecer e conversando com quem quer conversar com a gente. Foi delícia. Queria pegar esse gancho dentro do que você estava falando agora, que é para saber de você, assim, o que você enxerga que são os principais desafios de criar arte dissidente no Brasil. Olha, eu acho que um dos maiores desafios, até que a gente fofocou um pouquinho antes, que é... Acho que teve um movimento que eu participei, que é um movimento ali, a partir de 2011, 2012, vem 2013, aí vem
a Praia da Estação, depois vem Queimada, vem os blocos de carnaval, né? Que já estavam acontecendo desde 2009, até antes um pouquinho, porque eu já estava na rua. E a gente vai entendendo esse poder né, da arte também nesse lugar político. Teve as bacurinhas, teve tanta coisa que eu fiz a coreografia das meninas e todos esses bafafás que a gente viveu e foi aprendendo a fazer, que foi muito gostoso, mas olhando para trás, para mim, para minha existência, foi também muito cansativo e onerou alguns outros desejos, sabe? Eu acho que explicando um pouco melhor, quando a gente assume lugares que são lugares importantes, assim, né? Ganha um prêmio, é uma referência em relação a direitos humanos. Beleza, eu acho que isso é maravilhoso. E como é que eu ainda consigo ampliar dentro dessa caixa que me colocam outras possibilidades do fazer artístico? Então é maravilhoso ter participado disso tudo. A gente tem contato com muita gente massa. Conheço gente não só aqui. Já fiz várias curadorias de pessoas que vinham para Belo Horizonte para conhecer outros artistas. Curadoria de festival que está vindo para cá. Eu falo assim, vamos trazer essas pessoas, vamos conhecer tais pessoas. E vou defender. E aí, nesse caso, eu sou aquela bairrista. Amo, seja bairrista. Sou bairrista e falo assim, é o melhor lugar mesmo. E a gente cria possibilidades maravilhosas. Mas tem uma coisa que acho que a gente é tão criativo e tão potente, porque ainda a gente recebe muito pouco. Eu não estou falando de dinheiro. A gente recebe muito pouca estrutura. Então a gente tem que aprender a fazer tudo. Tem que aprender a produzir, a entender da luz, do som, entender do outro. Entender como é que você vai receber a pessoa e se atualizar o tempo inteiro. Então, no lado profissional, é muito bom, é muito gostoso, mas agora a gente também quer, pelo menos eu quero, ampliar as elaborações das existências LGBTQIAPN+, dentro do meu fazer. Então, e ainda no âmbito profissional, quando a Nick vem aqui e dá aquele... conversa, né? Ela dá o depoimento dela. Quando ela está trabalhando comigo, eu quero cada vez mais que ela tenha acesso a outros grupos, a outras maneiras de fazer, que ela seja a promotora de si própria, sabe? Promovedora de si própria, sabe? Produtora. E, por exemplo, não dá pra gente mais aceitar cachês que são cachês de 8 anos atrás, de 5 anos atrás. E, infelizmente, a gente vai ter que falar, não, porque modificou, parece que você não tá no mesmo país que eu tô vivendo, não tá vendo que... E muita gente que às vezes fala assim, faz isso, porque, gaymada é tudo. Mas aí é um processo, pessoas que eu gosto e que vêm com carinho, eu explico, infelizmente é isso, somos um grupo de 8 pessoas, 8 artistas, não é de graça, tem ensaio, tem trabalho, tem pesquisa, então é necessário. Né? Eu, enquanto pessoa que estou lá, quero promover isso de uma maneira profissional para aquelas pessoas. E ganhar por isso. Justo, porque de fato é com isso que eu trabalho. E assim, sobre no íntimo, por vezes esse lugar também é muito gostoso, mas também eu acabo virando o representante de todas as militâncias. Claro que eu não sou, tá, gente? Tenho consciência disso. E por ter consciência, eu também não quero. Hoje eu não quero mais, com a idade. Talvez 10 anos atrás eu estava assim, precisa aprender tudo, tem que correr atrás, tanana. Mas agora é uma possibilidade também de me reinventar, entender quais são os meus caminhos, como eu consigo ser visto como uma pessoa antes da arte, ou antes do trabalho, do produtor, como uma pessoa humana. Mesmo, assim, igual, às vezes eu vou pra uma festa, eu até brinquei um dia com a Bruna, eu falei que a Bruna tinha me chamado assim, eu queria que você estivesse na Latina e tal. Aí eu falei, amiga, eu preciso de uma festa pra me divertir. E foi muito lindo isso dela ter me convidado, que tipo assim, isso valida
E é muito lindo eu falar isso com ela, porque assim, das festas que eu produzo, a sua é que eu quero dançar. É a festa que eu quero beijar na boca, que eu quero me divertir, que eu quero ver minhas amigas. E é muito gostoso e real, gente. Eu já aprontei bastante na Latina. E quero continuar. E quero talvez retornar num outro momento e falar assim, agora vamos fazer uma outra coisinha aqui. Porque eu vejo vocês todos se divertindo no baile da bota e eu fico assim, ó, chupando o dedo, sabe? Então, acho que no íntimo tem um lugar também de não assumir tantas responsabilidades pra cima de mim e ter a possibilidade de me passei, errei, sou humana, gente. Tem outros momentos aqui que eu posso também ter outras atitudes, buscar outros lugares de elaboração, perguntas outras, estou a fim de perguntar muito mais e fazer com que esse corpo exista para além do carnaval, porque no carnaval ela se joga, mas tá tudo delícia também. Tá aqui com vocês conversando, por exemplo, sabe? Falando de coisa gostosa, falando sério, falando não sério, fofocando. Fazendo uma pataquada, Pataquada gostosa. Uma pegada mais Charlotte Drag. Sendo caricata, né? Juro, tadinho. Acho que o nome mais falado desse Charlotte podcast. Drag. Gente, eu tenho cada podre da Charlotte, tá? Ai, vamos contar. Já morei tudo, com ela. A gente falou muito de gaymada, né? E aí queria que você contasse, assim, pra gente quando, como foi... seria gaymada, isso mesmo. A virada, assim, de mencionar o tamanho, né, do que virou a gaymada, do impacto que ela tem na cena da cidade. Tipo, a gaymada é um projeto que vocês já levaram pra fora, também fizeram em outros estados. Como que é isso pra você e pra vocês, enquanto todo Deseu? Nossa. Eu acho que a gaymada, pelo que eu me lembro, ela surge com uma pergunta que era assim, queremos ir pro dia, vamos encontrar, e o que a gente fazia quando era criança? Criança viada. E aí, jogava queimado, então tá, vamos promover ali um dia foi na Praça Floriano Peixoto. E as pessoas foram, por causa, acho que foi um evento no Facebook. Saudades. Eu lembrava, sim. Eventos no Facebook. Quando você via quem ia, quem não ia, você falava assim, eu vou, porque vai estar bacana ali, vai ter um bacana. Então, e uma vontade, né, de fazer algo ali, das perguntas que eu já pontuei aqui. E acho que foi muito orgânico, natural, assim, de colocar caixa de som no meu carro. A gente tinha uma bateria. Como é que produzia isso? Pegava a luz de onde? E até de hoje a gente tem possibilidade de ter claro que não é de agora, não tem tempos, mas de ter um rider técnico, ter o microfone correto, de ter o tempo não precisar de fazer tudo, né, amigo? De falar assim, meu Deus, só vamos embora entregar essas coisas e tal. Então, nisso, com a gaymada, eu acho que o tamanho que ela tem hoje, eu acho que é um tamanho muito merecido. Naquele momento, a Anitta, agradeço a mim mesma e as minhas amigas, mas eu acho que é muito isso, sabe? Foi a partir da gaymada que a gente conheceu a Nícari. Eu lembro que a Nícari chegou com uma asa de borboleta. Eu nem conhecia a Nícari, ela chegou para fazer uma intervenção no meio. Pá! A gente falou assim, que isso? Que acontecimento? Que é isso que está acontecendo aqui agora? Cristal foi com a gente para Curitiba. Quando a gente foi fazer gaymada lá, a gente fez gaymada muitas no Sesc, no interior de São Paulo, em São Paulo. Nessa eu não fui, mas os meninos fizeram no Rio de Janeiro, num projeto de abertura das Olimpíadas ou da Copa, acho que eram Olimpíadas, que tinha até Duda Beat cantando. Que tudo! E a Duda Beat jogou. Eu não sei se você lembra, tá? Mas a gente se cumprimentou em São Paulo há 2 meses atrás. Eu vou te lembrar isso. Mas então, a gente já acessou muitos lugares que são muito legais e eu acho que bom. Espero que continue acontecendo. A gente brinca que daqui a pouco a gente precisa substituir. Por isso que agora a gente onde vai eu mando o currículo? Pois nós vamos falando, tá? Porque a gaymada hoje, até nesse final de semana a gente vai fazendo a virada cultural, aí vai ter Charlotte, vai ter Jonazinha, Americana, Nícari, já teve Vini Bicalho, então a gente sempre vai
Nosso grande sonho é fazer uma grande queimada. Então, alguém que, se quiser promover isso, a gente quer fazer uma grande queimada na Praça da Estação, fazer assim, sei lá, Irmãs de Pau, chamar galera foda, chamar a galera daqui, fazer um grande jogo com todo mundo que já participou, que é muita gente que já passou pela queimada. E a gente já passou até no Anthony Bourdain, não sei se você lembra daquele cara que cozinhava. Depois eu conto no off o que aconteceu. Um francês? Depois eu conto o que aconteceu. Mas, então a gente já alcançou tantos lugares legais e adoraria que fomentasse muito desejo de fazer outras coisas no cenário da cidade atual, o que vai vir. É isso, né? Já tô com a cura. Então tô virando referência. Queria só, rapidamente, assim, só abrir um parênteses, porque a gente tá falando de Gaymada e eu preciso compartilhar essa memória de uma virada cultural de 2019, Gaymada no domingo, 5 horas da tarde, na Guaicurus. Tipo assim, minutos finais do jogo, tinha uma menina em cada time, eram duas... era uma... Aliás, tinha uma sapatão, isso mesmo. Sozinha no time. Todo mundo tinha sido queimado e ela resistindo. E o outro time tava um pouco maiorzinho, ela foi queimando um por um. No final, tava todo mundo com ela, gritando pra ela, vai sapatão, e colocaram no som A Força da Mulher Sapatona. Eu tenho o vídeo do momento que ela queima a última pessoa e ela ganha. Gente, e tipo assim, icônico. a Guaicurus inteira gritando e pega a menina no colo e sobe ela. Isso nunca saiu da minha mente. Gente, isso é muito gostoso. E é muito legal da Gaymada que tem uma coisa que em BH a gente faz a Gaymada, que é a Gaymada original. Aí quando a gente vai pra São Paulo e vai fazer, sei lá, Sesc, aí a gente faz uma Gaymada mais tranquila, às vezes faz para as crianças, e é muito legal. Depois, o retorno das crianças assim, ó, delirando, olhando pra gente assim, o que é? Já me perguntou várias vezes, o que é? Eu tô assim, ai, vamos jogar. Só tanta amiga. coisa. Então é muito, muito legal, sabe? É um projeto lindo, é um projeto, o nosso projeto chefe, mas... Que já levou e que vai levar muita coisa linda. Tá acho que no imaginário das pessoas que já viveram ele ainda. Quer finalizar? Eu quero! E diante de todas as suas vertentes artísticas e profissionais, o que vem aí que você pode compartilhar com a gente? Meu Deus. Vamos lá. Eu tenho só uma cola, porque a toda desceu, pediu pra eu fazer essa cola. Organização tudo. É isso, a gente está num processo agora, a gente fez a primeira etapa em São Paulo, a gente fez também uma trilogia de traumas, que é um dos nossos espetáculos na Gruta. Fizemos essas 2 temporadas no início do ano, e agora a gente meio que falou assim, agora cada uma vai buscar seus desejos, fomentar eles. Bem não monogâmicas. Né? Não monogâmicas mesmo, super relacionamento aberto a elas. E nisso, Tadeide e Rafa agora em Recife, fazendo um trabalho criativo com bode de teatro lá. Juliana tá agora em São Luís do Maranhão, mas eu acho que também tá rodando o Maranhão com o pessoal do Pigmaleão. Bafo demais. E Ídila, que é a nossa irmã, a nossa atriz convidada mais presente de todas. Esteve agora com a Companhia Brasileira, fazendo espetáculo com a direção do Márcio Abreu, O Sonho Elétrico. Acho que vem ainda para BH, com certeza vai doido vir. pra ver. E Carol segue também fazendo curadoria de festivais. Carol tá no Sesc, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu estou com alguns projetos com as minhas outras amigas também, Vinas de Jaguatirica. Tenho buscado algumas outras pessoas em Belo Horizonte que estão, né? Também as minhas amigas de fora que vão retornar. Estamos aí num processo talvez um processo criativo, que eu retorne como atriz um pouco mais com questões de uma atuação um pouco mais só. Então, tô vendo ainda como é que vai acontecer isso. Ainda produzindo. Tem Baile da Bota para produzir de aniversário. Teve coisa, Tem... hoje eu tava fechando aí, ó, última mão. Hoje eu tava fechando outro projeto na Itália, e vamos fazer outras coisas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. O que tá vindo aí? Ai, gente, é isso. Estamos agora nesse movimento de cada uma ir no seu próprio desejo e retomar. E tem uma coisa gostosa, só para finalizar, assim, que é desses interesses que, além da produção, eu tô começando a caminhar para uma direção de performance de festa. Quem foi na Ambientras de abril, foi lindo. Yonanda e Breno tiveram uma super confiança no meu trabalho.
E eu saí da produção e fiquei na direção das performances e foi muito legal. Então aí eu acho que é um encontro bonito que eu tô conseguindo fazer entre dirigir, coreografar, movimentar ali artisticamente de alguma forma pessoas que às vezes não vão ao teatro, que talvez possam ter interesse de ir depois. Bafo. Tudo. Hora de emocionar, né? Hora de A gente emocionar. não pode terminar o episódio sem emocionar. Pra você que tá chegando agora e não conhece esse podcast, tá vindo por Thales Brenner, prazer, tô solteira, a louca. A gente tem um quadro aqui nesse podcast que se chama Emocionou. Então, ao final de todo episódio, a gente compartilha algo que nos emocionou. Uma vivência, uma experiência que a gente, né, passou, um trauma, a louca. Uma coisa que a gente assistiu, um livro que a gente leu, uma série, uma novela, uma viagem que a gente fez, um show que a gente foi, um festival, enfim. Algo que nos emocionou recentemente ou na vida que a gente acha pertinente compartilhar. Então, Thales, o que te emocionou que você gostaria de compartilhar com nossas comadres? Eu que vou começar? Claro. Nossa, eu ia falar de uma coisa, vou caminhar para outra e vou chegar em uma. Que é, a gente estava aqui, né, no início, a gente estava falando um pouco da história, de família, coisas do tipo. Eu sou filho de um caminhoneiro e de uma profissional da beleza. Eu acho que entender o caminho dos meus pais e entender eles nesse processo agora de vida adulta, que é um aprendizado, foi muito bonito. Eu lembro de uma situação específica de eu viajando com meu pai, bem pequenininho, ele e minha mãe. E aí eu subindo, assim, a gente passando pelas estradas e eu vi um monte de criança tapando buraco de estrada, que eram estradas ruins, assim. Uhum. E eu ficava muito encucado com aquilo. Eu ficava assim, pai, por que eles estão fazendo isso? E elas pediam dinheiro. E tacavam dinheiro para essas crianças, né? As pessoas faziam isso. E essa imagem não sai da minha cabeça. Eu acho que essa é uma imagem que sempre retoma. E acho que me emociona nesse sentido... Emociona num sentido também um pouco ruim, no sentido de uma tristeza. De entender o quanto que é muito mais vasto do que nós aqui, essa existência. E que o que eu aprendi nesses movimentos com meu pai, de viajar com ele, de olhar, ver as cores do Brasil, falo cores mesmo de iluminação, da vegetação, e acho que isso é muito bonito. É uma emoção outra também, olhar para isso tudo. E passando pela... eu tô falando isso porque há pouco tempo, sei lá, um ano, que eu olhei para meus pais e pensei assim, nossa, eles erram, eles acertam, eu humanizei eles. Uhum. E isso foi muito gostoso. Acho que a minha relação com eles modificou e tem sido muito boa. E minha mãe, ela veio do interior para cá, lá de Nanuque para cá, e ela veio semi-analfabeta e foi construindo o processo dela de profissão, dos anseios dela, com muito carinho e nunca deixou. A gente sempre confiou nos filhos. Então, venho de uma família, muito família de Contagem, uma família bem metropolitana. Eu brinco que é uma família operária, que veio para trabalhar, que era isso, meus pais vieram para trabalhar, ficaram trabalhando, e é assim que eles enxergam dentro das possibilidades que o trabalho pode ter de bom e de ruim. E isso, né, a emoção é isso. São esses afetos que passam pela gente e criam a gente, né? Então, eu acho que o que me emociona é humanizar a minha família, humanizar de onde eu venho, e a partir disso eu vou humanizando, a gente vai conversando e eu olho para você me contando sobre a sua família, para você, para Mirella contando, e aí eu vou conseguindo e vou abrindo espaço para que outras vivências eu aprenda com as vivências de todo mundo e que a gente troque mais sobre isso, sobre essas vivências que são vivências operárias, metropolitanas, que não são vivências que estão privilegiadas, e não é sobre o privilégio maior, não, mas a gente entende do que a gente está falando aqui, eu acho que eu estou sendo bem explícito. Sim. Então, acho que entender essa natureza linda que cada um tem, eu acho que é essa humanização dessas possibilidades que vem com tudo, vem com emprego, com trabalho, com governo, com políticas públicas, que vem com tudo, com consciência, que vem com uma coisa linda que a Nickel já apontou aqui, que é quando a Nickel e a gente estava viajando de avião e o avião arrematou, né? E ela pegou minha mão e só soltou minha mão quando a gente pousou em Confins. E ela leva isso. E isso foi muito bonito, porque até hoje, quando a gente vai viajar, ela senta do meu ladinho. E aí ela fala assim, vou sentar com a senhora, porque essa é a senhora que eu confio. Isso pra mim é lindo também.
É isso. Nossa, amor. Eu não vou nem indicar mais nada. Ah, vai ser. Deu até vergonha, né? Tá Eu vou louca. indicar uma branca, mentira. Não. Não vou indicar uma branca, não. Vou indicar eu mesma. Ah, tá. Olha. Você vai me perguntar ou eu posso mesmo? Pode compartilhar o que te emocionou, minha Isso, comadre. obrigada por me convidar, tá? Pro seu próprio Me podcast. emocionar. O que me emocionou, eu já falei aqui, mas agora numa outra camada. Uma obra minha ficou por 2 meses lá no Palácio das Artes, no dia que você tá assistindo isso. Uma obra de quem? Minha. Fala alto no microfone? Minha! Fessi. Então eu sou o quê? Artista. O burro Obrigada, não viu? viu? Ficou em 2 meses, né, lá no Palácio das Artes, estamos em obras, que é um estudo ali que eu fiz em relação ao urbano e representatividade de artistas visuais pretas, né, em outros lugares além das galerias de arte, homenageando a Crioula. E a Crioula viu essa obra recentemente, me mandou mensagem e postou no Instagram dela e ficou super feliz com a homenagem que eu fiz. Então, assim, não imaginaria que chegaria até ela, né? Mas um amigo meu que tem contato com ela mandou pra ela ver essa obra, né? Que eu publiquei no Instagram, né? Há 2 meses atrás. Mas que talvez no dia que você está ouvindo esse podcast, o vídeo performance que eu fiz esteja no meu Instagram, porque já saiu lá da mostra. Então eu vou levar ele pro digital, né? Pra vocês verem, pra quem não teve oportunidade de ir lá. Então, muito obrigado, Tom, que mandou pra Crioula, porque eu fiquei muito feliz, chorei muito em saber que ela acessou aí a homenagem que eu fiz. Porque a partir do momento que eu comecei na produção cultural e pensei em fazer uma obra, pensei em fazer um material, foi em trazer outras pessoas para esse lugar de protagonismo, porque, já que eu estava ali com esse privilégio, né? Então, é sempre o que eu penso, assim, quais pessoas, quais as histórias, além da minha, eu posso trazer para o protagonismo, né? Eu acho que a gente não consegue fazer nada sozinho e eu sou, né, o resultado de todas as pessoas que vieram antes de mim e os meus amigos e todo mundo que vive comigo até hoje, né? Também é resultado disso e contribui, né? Para quem eu sou hoje. Ah, não foi nada básica. Eu agora eu que troquei, vou vir... amor. Ah, Foi ele, parabéns. mentira, tá aqui no roteiro que você ia Obrigada. falar disso mesmo. Mas eu ia falar de outra forma, né? Tá. Eu vou indicar uma branca mesmo, mas não deixa de ser artista, tá? Porque ela é artistona, Duda Beat. Eu estou obcecado com esse Delírio Volume 1, que aí é um EP, é uma primeira parte do álbum que tá pra vir. Tipo assim, você vai gostar featuring a Júlia Costa. Estou obcecado, minha faixa favorita dos últimos tempos. Ouçam, amo Duda Beat. Te amo, vem aqui no Podmads falar comigo. Essa é a minha dica pra vocês. Que delícia, eu também tô obcecado. Tô obcecada, amigo. Juro, ela underground, né? Ai, assim, menino, fiquei tá pensando, elegante, né? Tão- Nossa, assim, a capa do álbum, Eu já tava gente. obcecado com Nossa Chance, com o TZ da Coronel. E aí veio, tipo, eu não tava nem esperando. Eu falei, gata, você arrasou mais uma vez, porque ela sempre arrasa. Eu, quando tenho uma discografia impecável. Realmente. Realmente, né? Concorda? Obrigado. Quem discorda, que discorde na sua casa. Na sua né, casa. O amigo? podcast é meu, eu falo o que eu quero. Aqui não é democracia. Não é democracia, pode monarquia. É só sua opinião. Que vale. Posso falar agora? Amores. Não pode. Pode, madres. Estamos indo pro final do nosso episódio. Então, amor, Thales, queria muito agradecer por você ter topado esse convite, vir aqui conversar com a gente. Onde nossos ouvintes te acham nas redes sociais? Pra quem ainda não te segue, é feio e não segue Thales Brenner, vai seguir agora. Então, gente, vocês podem me encontrar na @ThalesBrenner. O Twitter eu não vou falar, porque lá eu falo absurdos, então é melhor vocês não encontrarem. Mas no... E meu telefone tô brincando. Mas é no Instagram, vocês podem me encontrar, Thales Brenner. E também tem as outras redes, que é a da Toda Desceu, @TodaDesceu, desejo sem o J. E a gente saiu da Gruta, mas a Gruta ainda vai continuar, então @GrutaBH, com nova gestão. E vai falando, E gente. vai falando. E nós lá. E nós lá, sempre. E eu sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como @CarlosNog, N de navio, O-O-G. Um beijo, um cheiro e até o próximo. Eu sou o Fercito, Ferciane, Ferciângela, mas Falciane?
Jamais, meu amor. Vocês me encontram nas redes como Ferce, @oiferce. E o Podmadres em todas as redes e plataformas de áudio, @podmadres, tá? E se você não é inscrito, escreve, segue, compartilha, manda pra 3 amigos esse episódio, porque senão, meu amor, Você não transa nunca mais. você vai perder dinheiro amanhã. Então, por favor, ajuda a gente, tá bom? Beijo. Beijo, e amores. Até o próximo episódio. episódio.